A paz do Senhor. Nós estaremos falando sobre a primeira lição da revista O que eles fizeram que não podemos fazer, revista Fundamento Cristão, desse bimestre. E o tema para essa lição será Abraão, o pai da fé. Temos por texto base Hebreus 11:8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Para refletirmos, quem nunca ouviu falar de Abraão? No norte, no sul, no centro, no oeste, no sudeste, no Japão, na China, no Brasil, em várias partes do mundo, líderes, autoridades, pessoas inspiram-se na vida deste homem. Só uma informação interessante: as 5 maiores religiões do mundo têm Abraão por pai da fé. Logo me surge uma pergunta: o que ele fez para se tornar tão importante? Temos já uma dinâmica para isso. É importante você aplicar a sua dinâmica. Olha que interessante, a dinâmica ela está bem na primeira página da primeira lição, e como realizar ela está na última, sempre na última página da lição. Nessa dinâmica nós teremos por nome, a oração é a chave. Você vai precisar de um cadeado com uma chave que abra o cadeado, né? E mais 4, 5 chaves que não abram o cadeado. É importante que as chaves sejam do mesmo modelo, para não ficar tão nítido, né? E aí você vai colocar ela num molho de chave, vai pegar uma caixinha, vai colocar um bombom dentro, vai trancar o cadeado, trancar a caixa com o cadeado e vai pedir para alguém ir lá. Aí você reúne todo mundo, apresenta a caixa e diz para alguém ir tentar abrir. Aí o primeiro vai escolher uma chave, vai tentar, se não conseguiu, senta, vem outro, tenta, aquele que conseguir, ganha o prêmio, que é um bombom. Se na sua célula tiver crianças, então tome cuidado com essa questão aí do bombom, para que eles possam ganhar também. Se no caso for muita gente, é melhor você colocar uma bala ou um pirulito, que aí você já consegue dar para as outras pessoas também. Então a dinâmica vai ser isso: quem conseguiu abrir, e aí recebe o prêmio, todos se sentam e você traz uma reflexão sobre aquilo. A oração é a chave que abre o cadeado, o qual está preso o meu pedido, aquilo que eu tenho. É importante entender que não é na primeira, geralmente, que nós conseguimos. Por isso Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e abrir-se-vos-á. Então ele está falando sobre insistência e não apenas de uma vez só. Se você pegar aqui, já na leitura base da sua lição, isso aqui não é para você ler com os seus discípulos lá na célula, isso é para ler antes, porque vai estar tratando sobre o assunto. Então aqui a gente trouxe um pouquinho da história de Abraão para que você entendesse. Mas logo embaixo tem os objetivos. É importante saber deles. Nesse objetivo, por exemplo, compreender que a fé é muito importante. Então, compreender a importância da fé e manter a certeza de que tudo aquilo que o Eterno prometeu, ele irá cumprir. Na introdução desta lição, nós temos o seguinte: neste primeiro bimestre, nós estaremos falando sobre um assunto muito desafiador. Estaremos descobrindo grandes homens e mulheres que fizeram algo extraordinário que fora incluso em alguma galeria de heróis de Deus ou de heróis da fé. Quando olhamos para a Bíblia, que é o primeiro tópico aqui, nós vemos lá em Hebreus capítulo 11 a galeria da fé. Na galeria da fé, o escritor cita 10 pessoas diretamente e mais algumas que não levam o seu nome, porém traz o seu feito. Então, dentro dessa questão aqui,
nós temos, e eu paro um pouquinho para trazer aqui uma pergunta para você. Será que os seus feitos já seriam suficientes para você fazer parte de uma galeria de fé? A propósito, você já pensou em fazer parte de uma galeria da fé? Você já pensou em se tornar um dos heróis de Deus? Olha que legal, que coisa a se pensar, não é? Eles fizeram coisas extraordinárias, então para que eu me torne um herói de Deus ou um herói da fé, eu preciso fazer alguma coisa extraordinária. Para isso, nós temos aqui um outro tópico, a base da fé. O que é a fé? A fé, a gente sempre entende pela questão teórica de Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que eu não vejo. Legal, isso é teórico. Mas até a fé tem uma base. A base da fé é a confiança. Não tem como exercer a fé sem confiança. Não tem como confiar sem conhecer. Então eu preciso conhecer para confiar. Olha que legal. Então a base da fé é a confiança. E uma coisa interessante, existem níveis de confiança, assim como existem níveis de fé. Deixa eu citar alguns aqui, por exemplo, alguns tipos de fé. O primeiro nível da fé é a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que nasce com a gente, aquela que os olhos vê. Olha que interessante. Se você vê alguém sentando numa cadeira que ela já está rachada, fala se você não tem certeza que ele vai cair. Fé natural. Porque você viu. É lógico. Se você olha para o céu e vê lá o céu nublado, você deduz que vai chover. Então, fé natural. Esse é o primeiro nível e todo mundo tem. Uma coisa até interessante é que às vezes a gente duvida até da fé natural, né? Olha que prova, meu Deus. Segundo nível da fé, a fé salvífica, a fé para salvação. O texto diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então, nesse nível da fé aqui, posso dizer até o segundo nível, é a fé para ser salvo. Eu preciso dele. Por quê? Porque ele é o mais importante da vida de alguém. Eu posso conquistar 1 milhão de coisas. Jesus disse, eu posso ganhar o mundo inteiro, mas se eu perder a minha vida, não vai fazer sentido. Então, uma coisa que você precisa entender, tem que passar para o segundo nível, pelo menos a fé e salvação. Do segundo nível, abre um terceiro, que é o fruto da fé. Nesse nível, a fé é muito legal. Por quê? Porque ela quebra o jugo que está sobre a minha vida. Olha o que o texto diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Então, se eu tiver a fé como fruto do Espírito, a lei não tem poder sobre mim. Olha que legal. Então, eu tenho o primeiro nível da fé, fé natural. Segundo nível da fé, a fé para ser salvo. Terceiro nível da fé, agora o Espírito Santo vai me ensinar a confiar em Deus de uma forma sobrenatural. E eu paro aqui para trazer um ponto de interação. Que nível você está? Já está no começo? Está no começo ainda? Ainda não alcançou a fé de salvação? Ou já alcançou ela? Deixa a gente aprofundar um pouco mais. Um outro nível, o nível da fé como dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, afirma que este é o ponto mais alto do nível da fé, que é a confiança em Deus, que é a confiança além da razão humana, da razão física. Dom da fé
é algo sobrenatural, que não depende do meu conhecimento, que não depende da minha interação, não, é algo sobrenatural. E isso é muito importante. Por se tratar da fé, a gente conheceu os níveis. Agora eu preciso entrar um pouquinho sobre o tema da lição, que é Abraão. Será que temos, em meio a esta galeria da fé, alguém que alcançou um nível ou um grau maior do que a fé de Abraão? Olha que pergunta interessante. Abraão foi alguém que alcançou uma fé sobrenatural. Se pegarmos a família de Abraão, nós temos lá o seu pai Tera, o seu irmão Naor, se casou com Sara ou Sarai, e eu não quero me ater muito aqui. Deus o chamou, encontrou ele lá na Mesopotâmia, o chamou para andar na sua presença. Ele acreditou na chamada de Deus, e eu preciso ser um pouco mais rápido, mas entenda uma coisa, na vida de Abraão, porque você vai ter a sua lição aqui, você pode interagir com esse texto. Olha que legal, Abraão foi alguém que fez algo sobrenatural. Abraão, olha aqui, no que ele fez que eu não posso fazer. Em primeiro lugar, ele aceitou o chamado de Deus para a sua vida, sem ter certeza de quase nada. Deus chegou para ele e disse assim: ei, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi. Deus chegou para ele em segundo lugar e diz assim: ó, sai do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes. Ele foi. Terceiro, já sendo ele avançado em idade, Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação e que Sara, sua esposa, que era estéril, teria filhos. Ele creu, mesmo que os olhos não davam a confiança necessária para isso. Ele acreditou. Passou-se os anos, ele recebeu a promessa. E agora Deus chega para ele e diz: ei, sabe a promessa que eu te dei? Entrega ela para mim. E aqui eu gostaria que você entendesse nesse ponto de interação. Qual seria mais difícil para você nesses feitos de Abraão? Sair da sua cidade e ir para uma outra que você não conhece? Deixar sua família de lado? Confiar que Deus te daria o impossível? Qual que é mais difícil? Entregar para Deus aquilo que Ele já te deu? Eu estava aqui interagindo com Manuele, olha que interessante. Manu pediu a Deus uma bicicleta, Deus deu a ela uma bicicleta, e agora, se Jesus pedir a sua bicicleta, você tem coragem de entregar para Ele? Olha que nível de fé. Abraão, Deus chegou para ele e disse: vai lá, entrega o seu filho, e ele foi. O texto em Hebreus diz que quando ele saiu de casa, ele já tinha certeza que Deus ia ressuscitar o seu filho. Então fica para nós aí nessa primeira lição para você refletir bem. Abraão alcançou um nível de fé espetacular, ao ponto de ser chamado o pai da fé. Se eu ainda não tenho a confiança necessária para fazer o que Abraão fez, eu vou trabalhar nisso. Se eu ainda não conseguir alcançar esse nível de Abraão, então na primeira lição nós temos aqui um nível de fé que pode ser alcançado. Eu só preciso trabalhar nisso. Amém? Deixa eu orar com você neste momento para terminarmos, Pai. É no nome de Jesus que eu quero te agradecer pela vida do teu filho, da tua filha, que está se preparando para esta célula. Deus, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa despertar, Deus, a vontade, o interesse de subir o nível. Pai, que eles possam, ó Deus, estar diante de Ti em todo o tempo, que possamos em todo o tempo glorificar o Teu nome. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Na semana que vem, nós já estaremos aí disponível a segunda aula para você. Amém? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.